2. Dívida pública e a gestão macroeconômica. 2.1. A dívida pública não é pecado nem irresponsabilidade. No Brasil, a excessiva preocupação com o patamar da dívida é carregada por preconceitos ideológicos e por uma visão estreita sobre a relação entre Estado, moeda estatal e dívida pública. A ideia de que o aumento da dívida pública é necessariamente negativo repousa sobre uma visão moralista da economia, a mesma que aponta o mercado como a esfera virtuosa da sociedade e o Estado como a esfera ineficiente. De fato, a dura aversão a qualquer aumento de dívida pública está na essência da visão neoliberal, na qual a austeridade constitui o remédio amargo e doloroso, mas necessário para expurgar os excessos cometidos pelo Estado. Nesse sentido, essa excessiva preocupação com o patamar da dívida é frequentemente carregada por preconceitos ideológicos e por uma visão estreita sobre a relação entre Estado, moeda estatal e dívida pública. Uma dívida elevada pode custar muito caro, mas um Estado soberano não quebra por conta ponto de dívidas na sua própria moeda, e por isso a natureza da dívida pública se diferencia substancialmente da gestão de dívidas privadas, e o governo não incorre nas mesmas restrições para gasto e endividamento. O paralelo com a economia da dona de casa não serve para as finanças públicas. A dívida pública é da natureza do regime capitalista e deve ser enxergada sem preconceitos ideológicos. Trata-se daquilo que o setor público, no Brasil, União, Estados e municípios, deve na forma de dívida contratual junto a credores privados, agências governamentais ou organizações multilaterais, ou dívida mobiliária, ou seja, títulos públicos. Como instituição, a dívida pública existe legitimamente em todos os países do mundo, pois nem sempre é possível ou desejável que dispêndios públicos sejam financiados com impostos ou com emissão monetária pura e simples. Neste caso, o gasto público é financiado com dívidas. É comum que dívidas financiem o investimento público, que muitas vezes exige dispêndio que excede disponibilidades do orçamento anual, mas que gera estímulo ou cria condições para atividades privadas que vão gerar impostos ao longo do tempo. Do ponto de vista da gestão macroeconômica, a possibilidade de financiar gasto público com dívida pública é importante, seja para manter operando os serviços sociais, seja para realizar políticas contracíclicas e evitar a contração de gastos privados e, portanto, impedir uma recessão que pode prejudicar a própria arrecadação de impostos e aumentar a própria dívida pública, em relação ao PIB. A dívida pode aumentar também por conta dos juros cobrados sobre a dívida anterior, independentemente de déficits primários do setor público, ou seja, independentemente do fato de as despesas não financeiras serem maiores do que receitas não financeiras. Como se sabe, enquanto o balanço ou resultado, superávit ou déficit, primário exclui o gasto-serviço, oriundo da dívida pública, o resultado nominal das contas públicas inclui. Além de financiar gastos financeiros e não financeiros do setor público, títulos públicos também são usados para a realização da política monetária, através das operações de mercado aberto, voltadas a diminuir, ou aumentar, liquidez do mercado financeiro com a venda, ou recompra, de títulos públicos e, desse modo, influenciar a taxa de juros. Ou seja, além de financiar o gasto público, a dívida pública também tem a função de operar a política monetária. Neste sentido, a dívida pública é um ativo privado dos mais importantes, pois é nela que os investidores se direcionam em momentos de incerteza, servindo como âncora e porto seguro da riqueza privada. 2.2. Não há um número mágico para a dívida pública. Em 2011, durante o debate parlamentar sobre o aumento do limite da dívida pública nos Estados Unidos, um artigo de Carmen Reinhart Kenneth Rogoff foi muito influente ao apresentar dados para argumentar que, a partir do patamar de 90% do PIB, a dívida pública levaria a queda significativa do crescimento econômico. Pouco tempo depois, o argumento foi desconstruído mostrando, primeiro, que os exercícios econométricos tinham especificações e procedimentos equivocados. Segundo, com grande probabilidade,
O sentido de causalidade era inverso, ou seja, o baixo crescimento ou a recessão é que levariam a um aumento do endividamento público, seja por desacelerarem o ritmo do crescimento da arrecadação tributária, seja por ativarem gatilhos automáticos de gasto público, como o seguro-desemprego ou certos dispêndios fixados por lei independentemente do comportamento da arrecadação e da postura de política econômica, mais ou menos austera, dos governos. De fato, não há um número mágico a partir do qual a relação dívida pública, PIB, torna-se problemática. Alguns países têm dívida menor do que a brasileira, por exemplo a Argentina, 56% do PIB em 2015, o Chile, 14%, mas outros países têm dívida substancialmente maior como Espanha, 99%, Estados Unidos, 106%, e Japão, 248%. Nesse contexto, a dívida brasileira é tão grande. Qual é o parâmetro para a definição de grande? Na verdade, os economistas não se arriscam a definir parâmetro ótimo para a dívida pública, simplesmente porque ele não existe. Mais do que procurar um patamar específico, a análise relevante é a da trajetória da dívida pública. Considerando esse aspecto, conforme dados do FMI, a dívida pública brasileira cresceu nos últimos anos, passando de 64% do PIB em 2007 para 69% do PIB em 2015. Mas isso não é uma especificidade brasileira. Outros países também contabilizaram aumento de suas dívidas, o que mostra que os mesmos reagiram aos efeitos da crise internacional de 2008, como mostra a figura 2. A Argentina passou de 45% para 54% do PIB, a França de 64% para 97%, a Espanha de 36% para 99%. Esses aumentos de dívida não necessariamente implicam em descontrole fiscal. Há, no entanto, duas circunstâncias em que o aumento das dívidas tende a gerar instabilidade econômica. 1. Quando a taxa de juros sobre a dívida é muito elevada, aumentando o custo dos serviços da dívida e, eventualmente, gerando uma trajetória explosiva da dívida. O custo fiscal de uma política prolongada de juros altos não apenas desloca um volume significativo do orçamento corrente para o pagamento de juros, mas pode gerar uma trajetória insustentável, o que em certas circunstâncias pode provocar inflação e desvalorização cambial. O Japão, por exemplo, tem dívida alta que não representa um problema iminente porque podem refinanciar e rolar a dívida a taxas de juros muito baixas, às vezes até negativas. Quando é denominada, vendida e paga em moeda que não é emitida pelo Estado endividado. Isso gera fragilidade financeira, pois um país pode ter dificuldade de obter moeda externa ou só obtê-la a preços caros. Curiosamente, como a Itália não controla o Banco Central que emite a moeda em que sua dívida é denominada, ou seja, o euro, o país sofre um tipo diferente de vulnerabilidade externa como, em diferentes graus, Espanha, Portugal e Grécia, pois está sujeito a variações de juros sobre sua dívida que não é capaz de controlar por meio de operações do Banco Central. No caso brasileiro, veremos que a política monetária é um grande determinante da variação da evolução da dívida pública interna. No entanto, a dívida e a vulnerabilidade externas diminuíram muito desde 2002. Neste ano, 67,4% da dívida referiam-se à dívida interna e 32,6% à dívida externa. Em 2014, a dívida interna total passou a 95,1% e a dívida externa a 4,9%. Essa última caiu pois, a partir de 2006, o país acumulou reservas em dólar em excesso aos compromissos de curto prazo, ao mesmo tempo em que a União, proprietária das reservas cambiais, reduziu seu endividamento externo, tornando o setor público um credor externo líquido. Além disso, parte importante da dívida externa, ou seja, ativos financeiros de propriedade estrangeira, é denominada em reais, o que diminui a vulnerabilidade do país a desvalorizações cambiais. Como as reservas são concentradas em dólares, uma desvalorização do real perante o dólar reduz a dívida pública líquida,
A dívida bruta menos os ativos do setor público, como as reservas cambiais, e gera ganhos patrimoniais que o Banco Central transfere semestralmente para o Tesouro Nacional. Em 2015, esses ganhos patrimoniais resultantes da depreciação cambial, de 47% em termos nominais em relação ao dólar, ou de 28% em termos efetivos reais, somaram 260 bilhões de reais, algo bem maior do que o prejuízo do BC com operações de seguro cambial oferecido a agentes privados, na forma de swaps cambiais, de 90 bilhões de reais. 2.3. Dívida líquida, melhoras apesar do fardo dos juros. O comportamento da dívida líquida não depende exclusivamente dos resultados primários alvejados pela meta fiscal. Sua evolução é também impactada pelo pagamento de juros, pela variação cambial e pela venda ou compra de ativos públicos. Por exemplo, depois da forte redução da dívida trazida pelo Plano Collor, o alto nível dos superávites primários até 1995 e as receitas com privatizações conteriam o crescimento da dívida interna, mesmo com o reconhecimento de passivos contingentes ou esqueletos, caso o custo fiscal da política monetária não fosse sobredeterminante da reprodução ampliada da dívida. Logo, mesmo no período entre 1991 e 1998, a dívida pública cresceu por causa da capitalização do pequeno passivo existente em 1991 com base em juros internacionalmente elevadíssimos, de acordo com dados do Banco Central. Ver quadro 1. Às vezes se alega que o reconhecimento e a assunção de dívidas, passivos contingentes ou esqueletos, foram responsáveis pela elevação da dívida pública durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Cálculos de Pego Filho e Pinheiro, contudo, mostram que isto equivale a 5% da variação da dívida entre janeiro de 1996 e junho de 2003, e representa apenas 40% das receitas obtidas com superávites primários e privatizações. O que determina a trajetória explosiva da dívida no período FHC são os juros muito elevados e o lançamento de títulos indexados em dólar para evitar a crise da âncora cambial. Como se sabe, a defesa da política cambial depois do Plano Real contou, primeiro, com o aumento do diferencial de juros para atrair capitais interessados em títulos de curto prazo denominados na moeda brasileira. É por isso que o custo fiscal da política de juros altos mais que dobrou entre 1993 e 1998, a despeito do efeito favorável sobre a sustentabilidade da dívida provocado pelos superávites primários e pelas privatizações. Em segundo lugar, o Tesouro Nacional passou a lançar títulos públicos com cláusulas de variação cambial, de maneira a assegurar rentabilidade em dólar atraente para portadores de títulos denominados em reais ou para fornecer seguro cambial para empresas endividadas externamente, dado o risco de depreciação da moeda brasileira. Isso transferiu o risco da depreciação cambial para o Tesouro Nacional, o que teria impactos significativos sobre a trajetória da dívida a partir de janeiro de 1999. Quando uma forte crise cambial determinou a depreciação do real. Entre 1999 e 2002, de fato, embora a média dos resultados primários superasse 3% do PIB, a dívida aumentou por causa da preservação de um patamar elevado de taxa de juros, a despeito da mudança do regime cambial, e do impacto da desvalorização cambial sobre os títulos públicos indexados em dólar. Ver quadro 2. Já entre 2013 e 2013 a redução da relação dívida líquida, PIB total foi expressiva, de 54,3% para 30,6% segundo o Banco Central, muito embora as taxas de juros continuassem elevadíssimas internacionalmente. Quadro 3. Nesse período, a redução se explica pela permanência de superávites primários e pelo aumento da taxa de crescimento do PIB nominal. Mas poderia ser muito maior caso a política monetária não permanecesse extremamente conservadora. É verdade que a taxa de juros assumiu tendência de queda, mas manteve o patamar de maior taxa do mundo na média do período. Sem embargo, apesar da tendência de redução da relação dívida líquida, PIB, a carga de juros da dívida pública continuou, antes da crise financeira de 2008,
na média de 7% do PIB entre 2013 e 2007, mais do que o dobro dos superávites primários. A dívida externa, por sua vez, caiu e, a partir de 2006 o país passou a realizar uma política de acumulação de reservas cambiais em excesso aos compromissos de curto prazo, tornando-se credor líquido. Por conta disso, quando em 2008 a crise mundial determinou forte depreciação da moeda brasileira, a acumulação de reservas cambiais propiciou significativos ganhos patrimoniais relacionados à dívida externa líquida, dívida bruta diminuída pelas reservas cambiais, como voltaria a ocorrer no período de depreciação cambial iniciado no segundo semestre de 2011. Entre 2011 e 2014, a depreciação cambial continuou contribuindo para reduzir a dívida líquida. O superávit primário aumentou em 2011, em relação a 2009 e 2010, mas sua contribuição diminuiu em 2012 e 2013 junto com a desaceleração do PIB, até o déficit primário verificado em 2014, como mostra o quadro 3. Em suma, no final de 2014, pelo critério da dívida líquida não havia um cenário de tragédia fiscal, desenhado pelos economistas de mercado. Havia, sim, condições financeiras para realizar uma política anticíclica que ampliasse o investimento público e o gasto social para impedir que a desaceleração cíclica se transformasse na maior recessão da história recente. Contudo, a ofensiva pela austeridade fiscal negligenciou a dívida líquida como critério de avaliação da solvência do Estado e privilegiou a dívida bruta. 2.4. Dívida bruta e o nó da gestão macroeconômica. Alguns dos principais indicadores fiscais se deterioraram muito rapidamente no Brasil desde 2013. Isso vem reforçando a visão do senso comum, de que o governo gasta muito e que essa é a principal causa do crescente endividamento. Será? O tema não é simples. A trajetória da dívida pública responde a uma interação muito complexa entre as diversas políticas macroeconômicas, cambial, creditícia, monetária e fiscal. Por isso, é importante avaliar o quanto da deterioração fiscal está relacionada ao resultado primário, isto é, ao descompasso entre as receitas e despesas primárias, que capta aspectos mais diretos da política fiscal propriamente dita, e o quanto se deve a questões mais gerais da gestão macroeconômica. Antes, vale analisar brevemente a situação fiscal brasileira em termos comparativos para identificar idiosincrasias e também aqueles aspectos que se assemelham às tendências prevalecentes na maior parte dos países que também estão passando por uma deterioração fiscal na atual fase de grande recessão da economia mundial. O que se pode concluir a partir dessa análise? 1. A dívida líquida no Brasil alcançou 36,2% do PIB em 2015, que é um valor pouco superior à média mundial, 33,9% do PIB. Porém, a dívida bruta de 66,5% do PIB é elevada em termos comparativos e se deteriorou nos últimos anos, aproximando o Brasil dos 27% países mais endividados no mundo. Há uma tendência de aumento das dívidas brutas no mundo como um todo, cuja média passou de 46,5% em 2011 para 54,3% do PIB em 2015, mas isso ocorreu com maior velocidade no Brasil após 2013. O Brasil não dista muito das tendências mundiais em termos de resultado primário. O país ocupa uma posição mediana nas comparações internacionais. Apesar da conversão do superávit primário de 1,7% do PIB em 2013 para déficit de 1,9% do PIB em 2015. No resto do mundo também está prevalecendo uma deterioração nos resultados primários. Em média, as projeções da FMI apontam para aumento dos déficits de 0,7% do PIB em 2013 para 2,3% em 2015. 3. O cenário é completamente distinto quando analisamos o resultado nominal, que inclui a conta de juros. O déficit nominal no Brasil mais que triplicou de 3,0% do PIB em 2013 para 10,3% do PIB em 2015, quase o triplo da média mundial de 3,7% do PIB. 4. No resto do mundo,
O volume de juros está relativamente estabilizado em um baixo patamar, em média, um pouco acima de 1% do PIB, e a deterioração nos resultados nominais está sendo puxada pelas já mencionadas quedas nos resultados primários. Já no Brasil ocorre um fenômeno muito peculiar. A conta de juros saltou de 4,7% do PIB em 2013 para 8,5% do PIB em 2015 e responde pela maior parte da deterioração no resultado nominal. Tais constatações nos levam a pelo menos dois questionamentos sobre as idiosincrasias brasileiras, o que explica a diferença entre um nível mediano de endividamento líquido e a elevada dívida bruta. Como é possível um governo com um nível mediano de endividamento líquido vir a ter uma das maiores contas de juros entre os países do planeta? Para responder ao menos parcialmente estas questões, será necessário apresentar alguns conceitos e mecanismos de interação das políticas macroeconômicas, o que procuraremos fazer de maneira didática. A dívida bruta é o total das dívidas do governo, principalmente os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. A dívida líquida corresponde à diferença entre a dívida bruta e os ativos que o governo possui, como as reservas internacionais e os créditos junto às instituições financeiras, ou seja, o dinheiro que o BNDES, o BB e a Caixa devem ao Tesouro. Quando o governo vai ao mercado de câmbio e troca reais por dólares que passarão a compor suas reservas ou quando empresta recursos ao BNDES a juros subsidiados para financiar os investimentos privados, como fez amplamente nos últimos anos, ele aumenta a quantidade de moeda em liquidez da economia. Pela maneira como opera nossa política monetária, o Banco Central vende títulos públicos do Tesouro Nacional em troca dessa moeda adicional para enxugar a liquidez. Isto porque a política de combate à inflação no Brasil está muito focada no controle da liquidez via compra e venda de títulos públicos de curtíssimo prazo pelo Banco Central nas chamadas operações compromissadas. Outro caminho seria o próprio Tesouro Nacional se antecipar e emitir títulos da dívida pública de melhor perfil do que os títulos de curtíssimo prazo que o Banco Central colocaria no mercado. De todo modo, o resultado da decisão do governo de ampliar suas reservas internacionais ou capitalizar o banco público terá como contrapartida o aumento da dívida bruta e dos ativos simultaneamente. Daí a explicação. O governo nos últimos anos reduziu substancialmente sua dívida líquida, mas simultaneamente aumentou a dívida bruta para acumular ativos. Essa estratégia possui méritos como, por exemplo, a redução da vulnerabilidade externa do setor público, ao converter sua posição para credor em moeda estrangeira, como já discutido. Da mesma forma, a política de expansão dos empréstimos do BNDES, em 2009, foi essencial para a ação contracíclica que assegurou a recuperação rápida da economia brasileira em relação à maior crise da história do capitalismo mundial desde a década de 1930. Há que se alertar que o BNDES que tem sido alvo de enorme confusão ideológica ao se tratar das contas fiscais. É nesse contexto que se inscrevem determinadas propostas, por exemplo, a antecipação de 100 bilhões de reais dos empréstimos que o Tesouro concedeu ao banco e a PEC que pretende retirar a vinculação constitucional de recursos do FAT ao BNDES com o objetivo de reduzir sobremaneira ou mesmo fechar o BNDES e não necessariamente equacionar os dilemas relacionados à debilidade de mercado financeiro de longo prazo no Brasil. Negligencia-se a presença de falhas estruturais, juros recorrentemente altos, falta de fontes privadas de longo prazo em moeda local, etc., que exigem que o BNDES financie não somente projetos de grandes externalidades, como infraestrutura e inovação, mas também a ampliação geral de capacidade produtiva. Sem dúvida, o ataque ideológico ao BNDES não poderia vir em momento pior, em que a recessão exige que o banco sirva de instrumento de estabilização do ciclo de crédito. Apesar disso, não podemos negligenciar os elevados custos dessa política de acumulação de ativos. O país passou a dispor de um volume expressivo de reservas internacionais, que alcançou um montante superior a 1.400 bilhões de reais em 2015, ou cerca de 360 bilhões de dólares, e é remunerado pelas baixíssimas taxas de juros vigentes no mercado internacional,
além de cerca de 500 bilhões de reais de créditos junto ao BNDES, que paga ao Tesouro algo próximo a 5% ao ano. Sua contrapartida é o aumento equivalente da dívida pública, que é captada a um custo médio muito mais alto, ao redor de 13%, e que pouco se modificou nos últimos anos. Há estratégias de acumulação simultânea de ativos e passivos, com grande diferencial de rentabilidade entre eles, explica boa parte da elevada conta de juros. As estimativas do custo de oportunidade, que consideram os diferenciais entre as remunerações dos ativos e de uma carteira equivalente com a composição média dos títulos da dívida pública, são da ordem de 2,7% do PIB em 2015 para a manutenção das reservas internacionais e 0,7% do PIB no caso dos empréstimos ao BNDES, figura 3. Mas ainda estamos longe de explicar o custo de 8,5% do PIB em juros registrados em 2015, que reflete as perdas especialmente altas que o Banco Central teve no ano passado com as chamadas operações de swap cambial, que são utilizadas para tentar controlar a cotação do dólar. O termo swap significa permuta e, simplificadamente, o que o Banco Central faz são contratos com os agentes do mercado em que se compromete a pagar a variação da taxa de câmbio em troca recebe uma taxa de juros pós-fixada que é próxima da Selic. Os swaps cambiais são instrumentos importantes, mas a condução da política cambial no Brasil foi questionável nos últimos anos. Quando o Banco Central vende ou compra dólar futuro por meio de swaps, ele faz muito mais do que oferecer hedge para os agentes privados, como repete o discurso oficial. Essas operações permitem aos agentes se posicionarem de forma especulativa na posição oposta àquela do BC. Quando essas posições somam montantes em torno de 100 bilhões de dólares, o resultado desses swaps pode impor perdas grandes para um lado ou para o outro. Após as eleições de 2014, a nova equipe econômica sinalizou ao mercado uma mudança na política cambial, que se tornaria mais flexível. A taxa de câmbio seguiria, portanto, o rumo apontado pelo mercado. No fundo, o Banco Central sinalizou que o mercado poderia apostar contra sua posição e que ele não interviria de forma excessiva usando seu poder de market maker. E foi o que aconteceu. O dólar saiu de cerca de R$ 2,60 em dezembro de 2014 para R$ 3,90 em dezembro do ano seguinte, uma desvalorização de 50% que resultou em enormes ganhos ao mercado e enormes perdas ao Banco Central. Assim, o saldo das operações de swaps cambiais gerou prejuízos de 89,7 bilhões de reais, 1,5% do PIB, que estão contabilizados na conta de juros. Vale notar que, para 2015, somando-se os custos de oportunidade da manutenção das reservas internacionais e dos créditos aos BNDES com o resultado das operações de swaps cambiais, chegamos a 4,9% do PIB, figura 3. É claro que esta análise é muito simples. A rigor, a avaliação da política cambial deveria considerar benefícios indiretos da menor volatilidade cambial e da redução da fragilidade externa da economia brasileira, assim como os retornos indiretos dos empréstimos ao BNDES em termos de dividendos pagos a Tesouro e maior crescimento econômico. Porém, é útil para ilustrar a ordem de grandeza dos valores. Chegamos a mais da metade dos 8,5% do PIB da conta de juros e do déficit nominal de 10,4% do PIB, e quase não falamos explicitamente do resultado primário ou da política fiscal propriamente dita. Mesmo os 3,6% do PIB restantes de juros também guardam correlação com as políticas macroeconômicas mais gerais porque são influenciados pelas altas taxas de juros praticadas no mercado interno. Ou seja, a política de altos juros impõe um enorme custo fiscal ao conjunto de políticas econômicas, fiscal, cambial, monetária, industrial. São diversas as razões para os elevados níveis de taxas de juros no Brasil. Estas passam pela estrutura oligopolizada do mercado financeiro e uma cultura curto-prazista que se formou pelo menos desde o período de hiperinflação, até o modus operandi da política monetária, que utiliza a taxa Selic como principal, e quiçá único, instrumento de controle da inflação.
Há de se ressaltar que a taxa de juros tem um forte viés político, sendo tanto maior quanto mais refém forem as autoridades monetárias do setor financeiro. Por outro lado, as consequências das altas taxas de juros são drásticas, como o elevado custo médio da dívida mobiliária interna. Uma simulação simples indica que uma redução de apenas 3 pontos percentuais da taxa de juros geraria uma economia para os cofres públicos da ordem de 1,9% do PIB na conta de juros. Em suma, é preciso desatar o nó da gestão macroeconômica se o verdadeiro objetivo for equacionar os problemas fiscais. A ideia que se disseminou no Brasil de que ao governo só compete controlar os gastos primários, não havendo nenhum limite para os custos fiscais das demais políticas macroeconômicas, deve ser revista sob pena de continuarmos enxugando o gelo, como criticou anos atrás uma certa ex-ministra do governo Lula ao se referir à proposta de ajuste fiscal de um ex-ministro da Fazenda. Mesmo porque desatar o nó da gestão macroeconômica envolve, entre outros desafios, remover alguns dos obstáculos estruturais ao crescimento da economia brasileira, como juros altos e a precariedade dos mecanismos de financiamento do investimento de longo prazo. Sem crescimento fica muito mais difícil promover qualquer ajuste fiscal, como argumentaremos mais adiante.